Essa nossa primeira aula sobre lentes esféricas, né, ainda dentro do assunto refração, tá? Nós vamos direto para o comportamento óptico das lentes, a aula de nomenclatura em relação a lentes. Eu vou deixar para a aula que a gente apresentar a equação dos fabricantes de lentes, tá bom? Então seria o seguinte, isso aqui que eu desenho aqui é o símbolo de uma lente convergente. Então são só dois tipos de lente, né? Lente convergente. E esse outro símbolo aqui é símbolo de lente divergente. Não sei se vocês lembram que eu comentei em sala de aula, né? Na verdade, essa aula aqui ela é praticamente igual àquela aula de espelho côncavo e espelho convexo, com pequenas adaptações, né? Desde as propriedades da luz que a luz vai seguir, né? Quando ela incidir nesses dois tipos de lente, até mesmo no fato de a gente estar usando a mesma equação, a equação de Gauss, para fazer a parte analítica, né, numericamente, em relação à figura que eu colocar, tá bom? Então aqui nós vamos fazer a aula, nós vamos levar a aula do mesmo modo que eu levei a aula de espelho esférico, né? Vou apresentar o eixo óptico, vou utilizar como exemplo sempre a lente convergente, vocês já vão lembrar por quê. Aqui a primeira diferença, o espelho côncavo convexo tinha um foco e um centro, né, que seria metade dessa distância do centro até o meio da lente, que a gente chamava de vértice, né? Aqui muda um pouquinho os nomes das coisas, né? A gente vai chamar onde era o centro, nós vamos chamar de ponto antiprincipal. Foco continua sendo o foco mesmo, só que como eu tinha falado, a primeira diferença é que existe foco e esse ponto antiprincipal dos dois lados, né? Que aqui você não vai ter aquele problema que o espelho a gente falava que o lado refletor equivalia, né? Outro lado a gente até brincava, falava que era atrás do espelho. Aqui a princípio a lente não tem lado, ela poderia ser utilizada tanto incidindo a luz da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, tá? Por isso que nós temos dois focos e dois pontos antiprincipais. Daí para frente só as semelhanças, né? Melhor forma de ilustrar isso aí, colocar um objeto aqui, tá? E o mesmo probleminha da aula de espelho côncavo e convexo, né? Eu queria que vocês achassem a imagem conjugada por essa lente aí, tá bom? Vamos aproveitar o pretexto para fazer revisão de espelho também, né? A ideia era a seguinte, eu pegava a ponta do objeto aqui, puxava uma reta paralela, para quê? Para utilizar aquela propriedade que todo raio de luz que incide paralelamente, quando era espelho, né, refletia pelo foco aqui. Acompanha o cursor. Só que aqui nós estamos lidando com refração, né? Então a propriedade só muda a palavra refletir para refratar, tá? Então vamos de novo. Todo raio de luz que bate paralelamente ao eixo, incidir na lente, ela vai refratar, vai passar para o outro lado, né? Pelo foco. Tá? Por isso que eu estava falando para vocês que as propriedades são basicamente as mesmas, né? E a falta de habilidade para desenhar também, tá bom? Na sequência eu poderia usar a propriedade contrária. Poderia pegar um raio de luz saindo do mesmo ponto, né, da cabeça do objeto, poderia incidir no foco. Onde ela pegasse na lente, eu falei que era o contrário, ela sairia paralelo. Tá? Lembrar, quando era espelho, bateu paralelo, reflete no foco. Se incidisse no foco, refletia paralelamente. Agora, se incidir no foco da lente, né, refrata paralelamente. Tá bom? Aqui não vai acontecer isso. Por quê? Eu vou utilizar outra propriedade. Tá? Só para efeito de ilustrar a teoria. Todo raio de luz que vier aqui no centro da lente, tá? A gente não usava ou mal usava essa propriedade em espelho, por quê? O ângulo de reflexão seria igual, né? O vértice do espelho era o único ponto que funcionava como espelho plano, né? Refletia com o mesmo ângulo. E a gente não usava porque existia a dificuldade de você medir um ângulo igual aqui, tá? Aqui a propriedade continua análoga, por quê? Todo raio de luz que incidir no centro aqui da lente, ela vai passar direto, sem se desviar. Tá bom? Tá claro, aqui faltou, né? Deixa eu emendar o amarelo aqui. Tá? Raio de luz teria que seguir. Eles se encontrariam mais ou menos aqui. Eu vou colocar em roxo, né? Seria como saiu da cabeça do objeto. Isso aqui seria a cabeça da imagem. Então vou até o eixo, assim, e desenharia a imagem assim. E eu classificaria
como invertida, real, né? E bem maior. Aqui é só você comparar o tamanho disso com isso aqui. Então, invertida, real e maior. Na sequência, eu vou colocar o objeto mais para frente, né? Então, posso colocar ele, por exemplo, por aqui. É a mesma questão, eu queria que vocês descobrissem a imagem desse objeto aí. Eu posso começar igual ao anterior, posso bater paralelo, onde pegar na lente, se fosse espelho, não refletiria de volta pelo foco. Como é lente, eu vou refratar para o foco do outro lado. Tá bom? E aqui, novamente, eu vou usar a propriedade que diz todo raio de luz que incidir no centro da lente, ela passa sem se desviar. Tá bom? É só para lembrar que eu não vou usar para desenhar, gente. A terceira propriedade dizia o quê? Todo raio de luz que incidir passando pelo ponto antiprincipal, né, tá, vai refratar no outro ponto antiprincipal. Tá bom? Seria o equivalente ao centro, né, quando era espelho esférico. Tá bom? Que vocês percebem que esse raio de luz amarelo e esse raio de luz azul não se encontram do lado de cá. Então vou prolongar, né? Deixa eu tentar inclinar um pouquinho para caber na tela, mas acho que não vai precisar forçar muito não. Se eu prolongar os dois raios de luz, se encontram mais ou menos aqui. De novo vou colocar em roxo, né? Então aqui seria a cabeça da imagem, que a luz que eu peguei, as duas, né, saíram da cabeça do objeto. Então nesse caso aqui, ao contrário do anterior, eu terei uma imagem direita, a anterior era invertida. Essa imagem aqui é virtual, a anterior era real, que aqui eu tive que prolongar os raios de luz para eles se encontrarem aí, tá bom? Então caí numa mesma situação que eu caía naquela aula de espelho côncavo e espelho convexo. Como é que era a ideia? Espelho côncavo, a princípio, poderia dar qualquer tipo de imagem, maior, menor, igual, direita invertida, real, virtual ou até mesmo imprópria. Tá? Só que o espelho convexo, você lembra daquela regrinha, a imagem era sempre mi-deve. Aqui acontece a mesma coisa para a lente divergente. Para a lente divergente, não importa aonde eu coloque o objeto, a que distância eu coloque o objeto, né, a imagem vai ser sempre mi-deve. Se vocês lembrarem, né, o que significava essa sigla que a gente fala no cursinho, significa menor, direita ou direta, né, e virtual. Tá bom? Então, para espelho convexo e para lente divergente, a regra é a mesma. A imagem é fixa, é sempre menor, direita e virtual. Para espelho côncavo e para lente convergente, a imagem pode dar o que quiser, né? O que for depende da posição do objeto. Então, sou obrigado a descobrir ou pela figura, utilizando essas propriedades do raio de luz, né? Ou pela equação de Gauss, que é o que a gente vai ver em seguida. Tá bom?